Essa foi a semana mais chata que tem durante todo o cultivo. Eu falei para vocês que a gente colheu, né, no final do outro ciclo, e as sementes que foram caindo no chão, elas germinaram, e germinaram mais de 400 sementes dentro da estufa. E nós usamos essas mesmas sementes, vem cá, meu irmão. A gente usou essas mudas, nós não colocamos sementes compradas para germinar, nós usamos as próprias sementes das plantas que foram cultivadas aqui, que já estavam adaptadas ao clima daqui, e o resultado foi muito bom em termos de qualidade da planta, em termos de força da planta, mas o lado negativo é que as sementes não eram feminilizadas, eram sementes regulares. Então nós tivemos uma quantidade não muito grande, eu acredito que uma proporção aí de 20% das plantas eram machos, e eu já vinha desde o começo sofrendo um pouco por antecipação, porque via de regra as plantas maiores são os machos. Os machos crescem muito, ficam muito fortes, mas nós tivemos aí uns 20% de macho, mas tem muita planta que cresceu bastante, que é fêmea também, e que elas estão todas começando a entrar na flora agora. Então essa semana foi a parte mais chata, porque foi a parte de a gente ir lá e ter que arrancar todos os machos, né? Mas nós também já estamos aqui estudando e desenvolvendo técnicas e formas de utilizar a raiz da planta também para fins medicinais. Então não foi perdido, a gente tirou os machos e nós arrancamos as raízes e lavamos bem, e a gente vai utilizar também para fins medicinais as raízes. E deu uma boa clareada aqui dentro por conta disso, eram plantas grandes que a gente precisou tirar. Além disso, tiveram chuvas muito fortes que foram quebrando algumas plantas, mas nós ficamos aqui dentro da estufa com aproximadamente 90 plantas ainda. E temos mais um tanto lá fora, a gente está com uma quantidade boa, e a verdade é que eu não estava com pressa, né? A gente poderia ter simplesmente descartado todas essas mudas e colocado para germinar semente feminilizada, mas nós não fizemos isso porque a gente ainda estava naquela luta de conseguir fazer funcionar a associação. Ou seja, a gente ainda não tinha necessidade de uma quantidade dessa de plantas, né? A gente usa para o nosso medicamento, esse tanto que tem aqui é suficiente para o nosso medicamento, então a gente não estava precisando de uma quantidade muito maior para a associação, porque a associação ainda não estava fornecendo óleo. Porém, eu peguei agora no começo desse ano o processo, nosso HC coletivo, para dar uma estudada, e eu me dei conta de que tinha já uma liminar deferida lá, autorizando a gente fornecer o óleo só para 8 pessoas, e eu dei uma analisada nos critérios do juiz e do Ministério Público para definir essas 8 pessoas. E eu cheguei à conclusão que é possível a gente fazer para todo mundo. Vai ser um pouco mais trabalhoso, a gente vai precisar de um pouco mais de documento de cada associado para a gente poder fornecer o óleo, mas a decisão que a gente já tem, o posicionamento que a gente já tem dentro do processo, tanto do Ministério Público quanto do juiz, é um posicionamento que nos permite incluir todos os associados e pedir para que essa decisão seja estendida para alcançar todo mundo que for associado e que precisar do óleo. Então agora está na hora, nós estamos partindo para começo de flora aqui e já vamos colocar, entre o final dessa semana e o começo da semana que vem, a gente vai colocar para germinar uma quantidade boa de sementes de plantas ricas em CBD, automáticas. A automática, para quem não sabe, ela é uma planta que tem um ciclo bem mais curto. Entre 60 e 80 dias da data em que a gente põe para germinar, você já está colhendo. É uma planta que tem um ciclo bem rápido. E para ela não faz diferença quase que nenhuma o tempo de luz ou o tempo de noite. Então a gente pode colocar elas para germinar agora e que vai dar para a gente colher mais ou menos junto com essas. E aí a gente vai ter bastante planta rica em CBD, a gente vai ter as plantas que estão aqui, que a maioria é bem rica em THC, a gente vai fazer análise disso tudo e nós vamos ter condições de fazer todos os tipos de óleo, tanto rico em THC quanto rico em CBD e o óleo equilibrado. Agora a gente está partindo para essa fase, estamos finalizando a organização de documentos para levar tudo para o juiz e poder
estender essa liminar para todos os associados nossos. Enfim, uma semana um pouco triste por conta de ter que arrancar os machos. As plantas sofreram um pouco com aquelas chuvas. Aqui na nossa região tem muita tempestade de vento. E eu já contei para vocês do dia que estourou a lona, foi 98 milímetros de chuva em 2 horas e ventos muito fortes. Então elas foram quebrando um pouco de galho, a gente precisa refazer, né, a cobertura da estufa, agora para um outro ciclo de inverno e agora usando já a autorização que a gente vai ter e que a gente já tem do HC coletivo nosso. Com o que a gente tem de autorização no HC coletivo nosso, já dá para a gente plantar aqui tudo. Assim que a gente colher essas que são as nossas, a intenção agora é a gente organizar de novo a estufa e preparar todo o solo novo, para a gente cultivar a partir desse ciclo que vai começar já em nome da associação, com o HC coletivo da associação, para produzir o óleo para os associados e não só o óleo nosso. Então, é isso. E estamos também animados agora com a possibilidade de começar a funcionar efetivamente a associação. A gente já começa a caminhar para poder usar também os cavalos para o serviço de ecoterapia. Então a gente já vai começar a pensar, assim que começar a fornecer o óleo mesmo, né, com um pouco mais de tranquilidade e liberdade, a gente já vai preparar o espaço para a ecoterapia e já vamos começar a pensar em instrutor, pessoal que pode vir para trabalhar e fazer esse trabalho com a gente também. Enfim, essa semana é a semana do Start, né? Startamos o funcionamento efetivo da associação e startamos ou restartamos o nosso canal no YouTube, que é onde você está vendo esse vídeo, que a gente tinha lançado o primeiro vídeo e houve, né, alguma denúncia e o canal caiu e a gente conseguiu voltar com o canal agora. Nesta semana lançamos ontem o primeiro vídeo e hoje a gente está lançando o segundo vídeo. Então se você não viu ainda os primeiros, volta lá e vê que estão muito, muito legais. Tenta pegar esses palmeiras, coisa linda. Bom, agora eu quero, para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês as plantas que estão lá no fundo da estufa, que estão um pouco adiantadas em relação a essas daqui de dentro, em relação a essas da lateral. Foram plantas que a gente acabou demorando um pouco para conseguir transplantar e quando elas foram para o solo, não tinha iluminação nenhuma aqui fora, então elas já vieram para o solo e poucos dias depois elas começaram a florir. Então elas estão bem na frente das outras. E eu quero mostrar para vocês como é que algumas delas estão indo. Embora não tenham crescido muito, olha que coisa linda que já está ficando isso aqui. Essa está menorzinha, mas ela está enchendo de flor. Bom, como é que a gente faz aqui na floração? Eu vou mostrar melhor quando as outras plantas entrarem, mas a gente conhece, né, as fases do ciclo da cannabis, que é a germinação, muda, vegetação e flora. Mas a verdade é que existem subfases, né? E na flora nós temos pelo menos 3 subfases. A primeira fase da floração é a fase em que a planta está estruturando as flores, ela está formando os budzinhos, né? Nessa fase a gente deixa as folhas porque a planta ainda não está produzindo tanta resina. Quando a flor chega nesse ponto, mais ou menos em que ela está, já está chegando a hora, essa semana ainda, a gente vai ter que defolhar a planta. Então nós vamos tirar todas as folhas maiores e a gente deixa só essas folhinhas menores que ficam perto das flores. A flor, ela tira nutriente da folha. Então por que a gente tira a folha? Porque ao mesmo tempo que ela tira nutriente da folha, a folha faz muita sombra nas flores que estão mais para baixo. E a resina, ela funciona para a planta como uma espécie de protetor solar. Uma das funções da resina na planta é essa de proteção contra os raios de sol. Então quando a gente tira as folhas,
e a gente permite que entre mais luz do sol nas flores, a gente estimula a planta a produzir muito mais resina. Em contrapartida, a gente está tirando o nutriente que estava na folha. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que caprichar um pouco mais na rega com fertilizante. Aí a gente vai trabalhando 2 fertilizantes que, quando as outras todas estiverem na flora, a gente vai mostrar na prática como que a gente faz, né? A cada 5 dias uma fertilização. E olha que coisa linda essa. Veio para cá pequenininha, entrou na flora e passou de 2 metros e alguma coisa aqui. E também uma planta com uma estrutura diferente, já não é tão fechada de cacho como essa. E por isso que as plantas acabam produzindo uma quantidade parecida de flor, né? Mesmo uma planta tão grande com uma pequena, acaba produzindo uma quantidade similar ou parecida de flor. Porque essa daqui vem enchendo, né, todos os galhos, o caule, tudo de flor. Essa daqui vai aparecendo as flores mais nas pontas dos galhos, um pouco mais espaçadas. E tem um bonsaizinho aqui lindo, eu já ia mostrar. Essa daqui foi a primeira que a gente já fez essa defoliação, era isso que eu estava falando ali. Aqui, ó, aqui agora a gente fez uma primeira defoliação, mas ainda tem algumas folhas um pouquinho maiores que a gente vai, conforme a planta for enchendo agora as flores, a gente vai tirando essas folhinhas maiores, vai deixando só as pequenininhas mesmo. E aí quando chega na hora de colher, a gente vem e tira só essas folhinhas menores e deixa só as flores para a gente poder colher. Mas olha que coisa linda que tá isso daqui. E a gente balança assim, ó, gente, vocês não têm noção, tanto que tá pesadinho esse top bud que está se formando aqui, ó. A planta tá pequena, mas olha o tamanho do top bud que ela tá formando. E ela vai crescer um pouco mais, tá? Depois que a planta entra na flora, ela ainda cresce até 40% do tamanho que ela já tá. Então essa planta entrou na flora já faz um tempinho, mas ela deve chegar pelo menos nessa altura mais ou menos, né? Já vai dar para a gente fazer alguma coisinha de remédio com ela e estamos cuidando com bastante carinho para ela vir bem resinada e bem cheirosa, porque nós gostamos de plantas perfumadas, plantas aromáticas, não só por conta do sabor e do aroma do óleo, mas porque, como o Dr. Leonardo já falou em um vídeo que a gente gravou junto e que está lá no Instagram, os terpenos, eles também têm efeitos medicinais. Então, a gente capricha na fertilização para estimular a planta a produzir bastante terpeno também, para potencializar ainda mais o efeito medicinal da planta e sem falsa modéstia. O medicamento que a gente produz aqui é de uma qualidade difícil de encontrar em outros lugares. Por conta disso, cultivo outdoor, fertilização 100% orgânica, o cultivo agora 100% natural, nada substitui o poder e a força da natureza. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está permitindo que a planta seja o mais natural possível e ela tem entregado para a gente muito mais do que a gente esperava, né? Embora a gente tenha tido perdas com plantas macho, com tempestades, e isso é normal. Eu costumo dizer que a gente planeja, mas a gente tem que ter a flexibilidade de ir mudando o planejamento conforme as coisas vão acontecendo. E todo dia aqui é uma surpresa, todo dia é alguma coisa inesperada acontecendo. Enfim, agora é a gente cuidar dessas que estão adiantadas, ter um pouco de paciência para as outras entrarem mesmo na flora e começarem a produzir as flores. E essa é a fase mais trabalhosa do cultivo. A hora que elas entram na floração, a floração é a fase mais trabalhosa para quem quer fazer o cultivo outdoor e natural. Por outro lado, também é a fase mais gostosa, porque é a hora que a gente vai vendo as flores se formando. Olha essa planta aqui, olha que coisa maravilhosa que tá. Ó, isso aqui enche a gente de alegria, né? A gente acorda cedo e já vem correndo dar uma olhada para ver como é que as flores estão hoje. Vai entrando a época do ano em que eu acordo, faço um vídeo, faço uma foto e já posto, porque eu adoro mostrar isso. E já está cheirando, vocês não têm noção o aroma que está essa planta aqui, já está uma delícia. Foi um prazer estar com vocês hoje de novo e a gente se vê na próxima semana. Continua seguindo a gente, um abraço!